Fala galera, Rafa aqui na área, começando essa aula aqui para a gente entender um pouco mais do conceito do Market Profile, que é a junção do Volume Profile com o TPO Profile, ambos dentro do mesmo indicador aí, que após vocês inserir dentro do gráfico, colocando os dados, o CPF de vocês vai estar ativo, tá? Então, antes da gente começar a explicação inserindo o indicador aqui na tela, vamos entender um pouquinho de ciclo de mercado, recapitulando algumas coisas do Smart Money, né? Sabe que o mercado ele é cíclico, ele sai de uma zona de distribuição. Zona de distribuição é quando o mercado está consolidado em zona de máxima, está distribuindo aqueles contratos que foram acumulados. E aí o mercado ele fica cíclico, ele volta, faz aqui uma redistribuição, né, que é aquele pullback, aquela correção pequena numa tendência de baixa. Aí até ele começar, ele fazer a mudança de característica, ficar numa fase consolidada acumulando. Então ele faz outro caixote. Aí quando ele está em alta, até ele chegar no ponto que ele quer, ele vai fazer reacumulações, né? Ou seja, a acumulação é quando a gente tem um caixote bem maior em relação ao range, né? Ou seja, um caixote maior. Quando a gente tem uns caixotes menores, quando está subindo é reacumulação e quando está caindo é redistribuição. Tá? Quando está um caixote maior para a venda, é o momento de distribuição. Nada mais é do que as características que a gente vê, né? O mercado vai começar a cair, vai lá, faz a mudança de característica, volta para capturar liquidez e começa a cair de fato. Aí no meio tem as correções, aí quando ele vai começar a subir, ele faz a mudança de característica, volta para a captura de liquidez até que começa a subir. Então, o que a gente entende aqui? Que em momentos onde o mercado está muito lateralizado, está acontecendo uma troca de dinheiro entre a relação dos contratos que estão sendo carregados pelas instituições, né, até o ponto que ela deseja liquidar e mudar esse direcional. Então, o momento onde a gente está lateralizado é o momento que existe liquidez. Tá? Então, a liquidez é a capacidade que a institucional tem de conseguir trocar seus lotes ali, né? Virar a mão para terminar uma movimentação para iniciar outra. Então, em momentos laterais, a gente tem uma grande troca de dinheiro, né? Momento de distribuir ou acumular. Acumular é para compra, distribuir é para venda. Então, aqui, o dinheiro ele troca muito de mão, né? Até virar posição, até montar uma venda aqui no caso, ou montar uma compra ali embaixo. Então, o mercado, quando ele faz muita negociação em uma região, ele se torna uma zona de liquidez. Assim como nós já analisamos esse conceito dentro do Smart Money. Quando o mercado está trocando de mão também aqui na compra, é liquidez que está acontecendo. Então, o que acontece? Vamos supor que o mercado já deixou esse nível de liquidez aqui. Esse nível de liquidez aqui. Aqui toda uma região de liquidez, tá? Porque tudo aqui tem uma liquidez. Tem zonas maiores que vai ter liquidez maior. Tem zonas que vão ter pouca liquidez aqui. Então o mercado, ó, ele comprou aqui, ele tem interesse em comprar aqui, acumulou, montou posição compradora, também deixou liquidez aqui. O que ele vai fazer para sair dessa compra? Ele vai sair numa região onde houve muita negociação e aonde houve posições de travas para a venda, porque ali significa que tem dinheiro na mesa. Então, ele significa que ali ele vai achar um vendedor, porque para ele sair da compra, né, a relação aí das instituições, ele precisa achar um lugar onde teve muita venda para ele conseguir vender mais fácil. Então, ele vai buscar, ele sai de uma zona de liquidez para ir para outra zona de liquidez. Esse é o ciclo do mercado na realidade. Por mais que a gente tenha fundamentos por trás de cada ativo, o objetivo de a maioria dos mercados é incansável busca por liquidez. Então, se ele começou a acumular aqui, aí ele sobe, aí distribui aqui, aonde que ele vai voltar para poder ajustar a compra, onde ficou a liquidez comprador, onde ficou o comprador, ó, chegou aqui, ficou de novo, ó, chegou aqui, tem liquidez vendedora, aí o que acontece? Ele vai, se a intenção é continuar rompendo, ele vai realizar um pouco da compra aqui, vai absorver o vendedor que teve aqui, vai virar a região, vai ter a região.
E assim vai. Conforme ele vai caindo, ele vai buscar regiões de liquidez para ajustar a compra. Conforme ele vai subindo, ele vai procurar regiões de liquidez acima para ajustar a venda, para realizar ou para desmontar uma posição. O mercado ele é cíclico dentro desse intuito, dessa faixa, e a gente aprende muito isso no Smart Money Concept. Então aqui a gente vai entender como o Market Profile mapeia essas zonas de liquidez, aonde tem o maior número de negociação por preço. Isso que é a intenção do Market Profile, que é a junção do Volume Profile com as regiões, né, do TPO. Tá? Então, vamos pegar aqui o botão direito, indicadores. O de vocês vai estar um pouquinho diferente aí do meu na hora de inserir, né? Como eu falei, vai ter lá a explicação da configuração de acordo com o seu CPF. Eu vou inserir aqui. Adicionei. Ele vai ficar assim inicialmente, ó, bem forte. Aí basta vocês ajustarem aqui, tá? Aqui nós temos o VAT, né, que é Value Area Top, ou seja, a área de valor do topo. E aqui é a Value Area Bottom, ou seja, área de valor embaixo, tá? No fundo. E a POC é Point of Control, ou seja, ponto de controle. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho momentaneamente, por base histórica mais recente de preço, né? Eu tenho aqui, ó, em volta, né? Envolvendo. Então, ou seja, em volta da última região que o preço está trabalhando, eu tenho essas três áreas de valor. Então, eu quero deixar essa linha aqui para mim preto, para não me atrapalhar. Essa aqui também eu vou deixar preto. E a POC eu vou deixar vermelho. Tá? Isso aqui é o que? Parte do TPO Profile. POC, Point of Control. Vamos desenhar aqui para a gente entender. Vamos supor que o mercado ele entrou dentro de uma grande acumulação gigantesca. Vai fazer aqui a mudança de característica para captura de liquidez, tá? Então o que acontece? Dentro desse range aqui de exemplo, você vai ter níveis de negociação por preço. Ou seja, em cada precinho que vai ter aqui, vai ter um nível onde houve mais negociação. Então, Value Area Top é a área de valor mais negociada no topo desse range que a gente está olhando. E o indicador vai mostrar para a gente. Então, vamos colocar que aqui está o meu VAT, né, que é o VAT ali, Value Area Top. E aí eu vou ter também o Value Area Bottom, ou seja, área de valor no fundo. Então vamos supor que o nível mais negociado aqui no fundo foi esse. O indicador vai mostrar isso. E a POC, que é o Point of Control, ele fica dentro do meio termo. A região mais negociada no meio. Por isso que é um ponto de controle. É como se fosse um equilíbrio entre a zona de liquidez que está sendo negociada. Tá? Então, essas três linhas vão ilustrar assim conforme você selecionar a cor. Para mim, preto ali eu já consigo identificar. Aqui é a região do volume profile. Então aqui eu vou deixar preto, porque ele só tem a função de mostrar o nível de negociação, o maior nível de negociação ali da região. Indo mais para baixo, eu não mexo nada aqui agora. Indo mais para baixo, eu vou mexer aqui, ó, na POC D-1, ou seja, na POC do período anterior, em que o preço estava sendo negociado, né? D-1 pode ser do dia anterior, tá? Esse termo é do dia anterior ou do período anterior, tá? Então aqui eu também tenho POC, área de valor embaixo, área de valor no topo, só que mostrando para mim sobre a região anterior onde o preço estava sendo trabalhado. É como se fosse do dia anterior, tá? Como se fosse uma POC, uma área de valor em cima e embaixo do dia anterior. Mas aqui, como a gente divide por períodos, né? Ele vai mostrar do último período em que estava sendo trabalhadas essas regiões de valores. Como é que eu costumo deixar? Aqui está em linha, eu gosto de deixar em ponto. Aqui, ó, eu gosto de deixar em ponto aqui, ó. Estilo de plot.
E aqui eu gosto de deixar ele preto. Eu vou deixar numa espessura de 3. Aqui no VAB, que é a região abaixo, eu vou deixar uma cor que lembra a compra para mim. No caso, eu vou colocar azul. Vou colocar... Vai ser essa cor aqui. Tá ponto, tá sólido também, só que aí tá na espessura só de 1. E no topo, eu vou lembrar de uma cor de venda. Então, vou colocar um vermelhinho aqui. Aí agora, ó, eu vou dar um aplicar. Já vai ficar diferente aqui. Tá? Então, ó. O que eu tenho aqui, ó? Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o VAT, que é Value Area Top, ó. Do dia anterior. Eu tenho o ponto de controle, que é a POC, que foi o maior preço negociado, tá? Por quê? Value Area Top e Value Area Bottom, eles são formados com referência na POC. Então, em referência do maior nível de preço negociado, que sempre vai ser a POC, você vai ter as extremidades da região mais acima negociada depois da POC, da região negociada mais abaixo depois da POC, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Uma área de baixo valor aqui, uma área de alto valor embaixo, né? E aqui, o que eu tenho, ó, nesse primeiro período? Tá vendo que o seguinte, ó, o volume, vou colocar mais espesso aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, deixei aqui a transparência no 50. Como é que funciona? Vocês estão vendo aqui? Ó, estão vendo aqui as zonas de negociação. Essa sombra, como é que funciona? Quanto maior a sombra fica para a direita, tá? Mais negociação naquela faixa de preço teve. Então, se eu contornar aqui para a gente entender, ó, o que eu entendo com isso aqui? Aqui é a POC, então aqui eu sei que vai ter muita liquidez. Aqui é um nível de liquidez forte. Se o preço chegar daqui de baixo para cima e bater nessa linha, eu sei que vai acontecer uma reversão, começar uma distribuição de mercado, né? O mercado mudar a característica dele para compra para venda, né? Ou uma realização para depois o mercado continuar indo. Mesma coisa, baixo e em cima. Vamos dizer assim que são pontos de possíveis máximas e mínimas, tendo em vista que houve muita negociação anteriormente nessas precificações. Se houve muita negociação, houve muita liquidez, ali é um provável ponto de realização ou de desmontagem de posição, montagem de posição na parte do institucional. Então ali são as travas de liquidez, né, que a gente fala. POC, VAT e VAB, tá? Value Area Bottom, Value Area Top e Point of Control, né? Ou seja, ponto de controle, área de valor acima, área de valor abaixo. Ok? Então, se eu falar assim, aonde que houve mais negociação aqui dentro desse período? Esse preço aqui, ó. Nesse preço aqui, ó, da abertura, basicamente. Por quê? Porque é onde a sombra foi mais para a lateral. Onde a sombra foi mais para a lateral. Então, quanto maior a zona de liquidez, né, mais o preço vai reagir naquele lugar. Então, o preço vai parar ali. Né? Você tem que respeitar esses níveis. Então, olha aqui. Ó como é que fica. O próximo período, né? O período anterior. Ó, ele está falando que, né, de tudo que negociou nesse período aqui, ó, até o final dele. Qual que é a maior região de liquidez aqui, ó? Então, você perceba. O mercado ele muda a característica aqui. Onde que ele bate? Bate na área de valor baixa. Bateu na área de valor baixa, voltou para buscar liquidez. Voltou para buscar liquidez, ó. Se eu olhar esse nível aqui abaixo, onde que ele para?
Ó, pegar a maior sombra aqui da região. Por que fez aqui? Porque aqui teve muita negociação, ele travou a liquidez aqui na compra. Depois, ó, ele ainda tá acumulando aqui, tá negociando bastante, até que por fim ele sai. Ó, bate de novo na área de valor baixo, que é a linhazinha azul que nós configuramos. Fecha acima, vai até a POC. Então ele sai de uma zona de liquidez para buscar outra zona de liquidez. A dinâmica é essa. Quais são os outros níveis de liquidez que ele tem para buscar? Esse aqui, esse aqui, esse aqui que ele criou. Quando nós temos espaçamentos, ó, de pouca negociação entre uma região ou outra, ó, como por exemplo, esse intervalo até esse intervalo aqui, ele pode ser assemelhado a Fair Value Gap. Porque se você olhar no temporal, provavelmente você vai olhar que vai ter um candle aqui dentro dessa região que está dando um Fair Value Gap. É um vácuo que ficou para ser posicionado. Também busca essas regiões, mas ele sempre trava com mais força em pontos de zona de alta liquidez. A alta liquidez é sempre representada por quão maior ele fica estendido a sombra para a direita, tá? Então, ó o que acontece, ó, sai aqui da VAB, zona de liquidez criada, ó, para na POC, ó. Tá vendo que aqui tinha um vão, ó? Onde que ele para? Bem no início da sombra maior que tem aqui em cima da região. Voltou para abertura para fazer o quê? Tá vendo que quando ele passou aqui, ele deixou um vácuo, ó? Ele disparou. Então ele voltou para fechar esse Fair Value Gap. Aqui ficou um Fair Value Gap na região. A gente consegue identificar esse Fair Value Gap com esses furos no meio da zona de liquidez que sempre o mercado volta para realizar e decidir. A mesma coisa do Smart Money quando a gente olha com os Fair Value Gaps. Ele volta, ó, ele para onde? Na região de alta liquidez, ó, entre o vão de uma zona e outra. Se tivesse um gap aqui para fechar a liquidez. Olha lá, volta abaixo, volta próximo a POC, ó, entre o vão de uma liquidez até a outra. Ó, vai na máxima da região de liquidez, ó, trava o preço, começa a negociar abaixo novamente. E assim vai. Assim o mercado vai se desenhando, ó. Saiu aqui, ó, inverteu a área de alto valor, veio para o ponto de controle. Olha onde que ele para? Exatamente, ó, na região aqui da área de baixo valor, em meio de uma zona de volume e outra. Ó. Último ponto de zona de volume. Último ponto de zona de volume. Ó. Existia um vácuo pequenininho aqui onde o mercado parou. Aí ele volta, trava abaixo de uma zona de liquidez que acabou de rompendo, né? Perdendo, absorvendo ela. Perde a área de valor abaixo, a área de valor não atualiza, o mercado vem, ó, faz mudança de característica, volta para a zona de liquidez junto com a abertura. Ó. Aí, ó, aqui terminou um período, começou outro período de mercado, ó. Às 3h15 aqui ele mostra um outro período, então ele vai mostrar outra informação. Agora aqui para mim é a minha área de alto valor, aqui agora é a POC, ó, porque foi o maior volumão da última região negociada, ó, pode ver a sombra maior está aqui. E aqui foi a menor, a área de valor baixo, né? Ou seja, a área mais negociada embaixo da precificação em relação ao último período. Então, ó, você vai vendo que o mercado sai de uma zona de liquidez, ó, saiu da zona aqui de liquidez alta, buscou aqui a região da POC, quase inverteu a POC para buscar aqui, ó. Tem liquidez que ficou lá embaixo, ó. Ó, tem um vácuo aqui, ó, no Fair Value Gap, né? Tem outro vácuozinho também. Aqui, ó, você pode ver que a área de valor baixo aqui, que é a linha azul, ó, tá entre duas zonas de liquidez. Tá bem característico de que isso aqui é como se fosse um gap e o preço batendo aqui ele pode formar uma mínima. Então, vamos ver o que acontece, ó. Formou uma mínima, mas só realizou. Ó, como que testa a POC antes do preço se desenvolver? Que aqui é o ponto de controle, né? Ou seja, o ponto que está tendo mais negociação. Aí dá outro dia, vamos ver onde ele vai buscar. Ó, veio buscar onde aqui, se eu olhar para trás, ó? Entre uma zona de volume e outra, ó. Né? Uma zona de alta liquidez. Voltou, testou. Ficou aqui trabalhando na região da área de valor baixa. Chegou na zona de liquidez, ó, o mercado começou a travar aqui. E aí ele já dá a informação do próximo período. Ali começou
da abertura das 7 da noite, e aí ele me dá um período de transição às 8h30. Às 8h30 ele me dá outro período de transição, ele já mostra para mim aonde está ali a área de valor alta, onde está a POC, ó, o mercado está longe da POC, ó, a área de valor baixa ficou ali para cima, o mercado veio, ó, vai criando liquidez, vai negociando nesse novo período e vai mostrando novas sombrinhas aqui do indicador, tá? Então o que ele faz aqui? Ó, acumula na região, realiza na área abaixo de valor, volta na abertura, volta, quando ele para na zona de liquidez, ó. A sombra, a zona da maior sombra aqui, ó. E isso sempre com influência da teoria dos quarters, né? Que é o que vocês já vão ter aprendido aí também em relação à precificação. Então, perceba que para bem numa zona de alta liquidez aqui da região e volta a continuar. Preço, ó, chegou na POC, travou boa parte na POC aqui junto com a abertura, não conseguiu passar a POC, ó. Tá vendo, ó? Foi liquidez para capturar no ponto de controle. É aquilo. Juntando a análise, você vê o que acontece aqui. O último ponto de estrutura aqui, depois ele faz mais um outro último ponto de estrutura aqui, ó, tenta colocar topo e fundo mais alto, faz a mudança de característica, volta para capturar liquidez na própria POC, ou seja, fez um choque, voltou para captura de liquidez no preço de liquidez. E aí ele começa a cair. Volta aonde? Ó, zona de alta liquidez aqui na região, ó, entre um espaço e outro, e fica do volume, ó, maior espaço aqui, outro maior espaço aqui, ó, e veio no meio termo, continua subindo. Voltou na região baixa de liquidez, tem liquidez até lá embaixo lá para ele capturar se ele quiser, ó, capturou, realizou, voltou aonde? Voltou na zona de alta liquidez aqui, ó. Alta liquidez aqui, tem alta liquidez aqui, essa região, tem alta liquidez aqui, nessa região, voltou no meio termo aqui de novo, ó, uma zona e outra. Ficasse um vácuo ali que ele precisa ajustar a posição para continuar o movimento. Ó, depois começou outro período das 3h15, ó, travou a mínima na área de negociação baixa. Voltou na POC. Segurou aqui a cor da POC. Esse verdinho aqui. Ah, mudei aqui. Não mudei aqui, ó. Aí, ó. É a POC momentânea, né? Esse vermelhinho aqui, ó, é a POC do período que está sendo negociada. Só tá mostrando aqui essas duas linhas pretas, né? Acima e abaixo, que é a POC, a VAT e a VAB do último período, porque aqui foi o período mais recente. Então, essa linha vermelha, acima e abaixo, ela só aparece conforme o período mais recente, né? Por isso que atrás aqui ela não aparece. Aparece só as D-1 ali, né? Que é a linha azul, a vermelha e a preta, né? A VAB, a VAT e a POC, né? E aqui aparece a VAT, a VAB e a POC da região, porque é a última região. Então, fora a região anterior, você tem a região atual trabalhando aí junto com os indicadores, né? E aí, para a gente utilizar bem, casar as regiões, ver que ele vai sair de uma zona de liquidez para ir para outra zona de liquidez, né? Nós podemos, por exemplo, casar nessas regiões aí, entendendo o sinal do volume, né? Posso vir aqui em indicadores, posso vir aqui colocar um indicador de volume, e aí eu consigo ter as confluências, né? Vamos ver a confluência aqui do último dia, informações, análise rápida agora com o volume profile e com nosso indicador de volume. Ó, começou o dia aqui, né? O que o mercado faz aqui? Ó, aqui ele já está em baixa. Ele pega o que? Ó, zona de transição, último cinza após o vermelho, zona de liquidez. Ó, já começa reagindo venda daqui. Faz uma última mudança de transição aqui no cinza. Ó. Ele volta para testar a região.
ficou vermelho, volume tá para baixo, a média tá para baixo, tá tudo bem forte para venda, entrada, stop, alvo. Aí, ó, onde que ele mudou a transição dele aqui, ó. Pô, não conseguiu ficar abaixo da área de valor da região de mínima, D-1 aqui, ó, no caso. Ele pode buscar a próxima. A próxima tá aqui, a POC. Ele chega próximo à POC, né? Acaba não buscando ela. E se a gente for ver onde ele para, é numa zona de transição aqui da coloração, ó. Onde virou venda, ó. Não conseguiu passar, ó, a região do último cinza ali, onde depois virou vermelho. Aqui é a região vendedora, ó. Aí o que ele faz? Faz o último da coloração cinza, volta na cabeça dele e você tem a venda saindo de uma zona de liquidez. Sai de uma zona de liquidez e vou para outra. Né? Tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui de última mínima. Né? Então, no meio do caminho aqui tem os pontos que ele sai de uma zona de liquidez e ele busca outra zona de liquidez. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, dando divergência. Né? Ele volta aqui para a região, faz a mudança de característica. Depois ele dá uma compra basicamente reta acima da região aqui da área de valor embaixo. E assim vai, né? Se vocês assistiram a outra aula, vocês vão ver que vocês conseguem definir com o volume, com o market profile, né? Com o volume profile, que são as barras da sombra, e o TPO, que é a VAB, a VAT e a POC. Você consegue ter um direcionamento da onde o preço está saindo, criando uma zona de liquidez, e ele vai buscar outra zona de liquidez. Então, você consegue estender alguns trades em período de exame, por exemplo, depois de já ter feito o colchão, né? Você consegue conduzir trades maiores, entendendo que ele vai sair de uma zona de liquidez para buscar outra zona de liquidez, né? Isso aí é a dinâmica simples em relação a preço e volume de mercado. Né? Então, essa aula aqui foi para a explicação desse indicador. E aí fica o critério para vocês estudarem, que é puxar no mínimo 44 pregões para trás e analisar o comportamento do preço em cima da ferramenta, meio aos conceitos passados aqui dessa aula. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês aí no próximo vídeo e até mais.